Metrópole Entrevista. A gente vai conversar com a jornalista Thaís Oyama, ela que lançou o livro Tormenta, o Governo Bolsonaro, Crise, Intrigas e Segredos. Thaís, boa tarde, bom falar com você. Queria que você falasse um pouquinho desse seu livro. Boa tarde. Tudo bem? Queria que você falasse um pouco desse lançamento do seu livro, que repercutiu bastante, inclusive até o presidente Bolsonaro comentou numa live sobre esse livro, não mostrando muito contentamento com a publicação. Queria que você falasse um pouquinho dele. Boa tarde, André Alzeda, boa tarde para todos, é um prazer falar com os ouvintes da Rádio Metrópole, da Bahia. Pois é, André, esse livro foi lançado há algum tempo, mas eu acho que ele continua bem atual e ele antecipou várias coisas que agora a gente está vendo no governo, né? Eu acho que, por exemplo, essa fricção aí do governo Bolsonaro com os tribunais, com o TSE e com o Supremo, por exemplo, já estava no livro, e também algumas outras coisas, como certas ideias fixas, né, do presidente. No livro eu falo sobre o nióbio, mas depois veio a cloroquina, e agora também tem essa outra ideia fixa do presidente em relação ao voto impresso ou voto auditável. Acho que essa é uma característica muito forte dele, viu, André? Essas ideias assim que ele defende com muita veemência, embora muitas pessoas contrariem, mostrem que não é o caminho exato. No livro você também fala muito da relação de Bolsonaro com o filho, Carlos, que é algo também bastante atual. O filho, que chamam inclusive que é um vereador federal, e está sempre presente em Brasília e acaba determinando muitas coisas nas redes sociais que são postadas. Como é que você viu aquele episódio do corpo, né, de Bolsonaro que foi postado no momento da cirurgia e se atribui muito a Carlos ter feito isso? Como é que você vê essa situação toda? Vereador federal é uma boa expressão, André. Pois é, o Carlos, ele sempre foi um filho especial para o presidente e o próprio Bolsonaro atesta isso, né? Ele já falou em mais de uma ocasião que ele tem uma relação especial com o Carlos. E isso acontece por vários motivos, né? Eu conto isso no livro também. Eles têm uma relação, para começar, de culpa, porque lá atrás o Bolsonaro meio que empurrou o Carlos, o jovem Carlos, então com 17 anos, para concorrer a vereador contra a própria mãe, de quem o Bolsonaro estava se separando. E daí o Carlos ganhou e a mãe perdeu, e isso depois fez com que o Carlos ficasse muito culpado, mas o vereador, ele não é conhecido, o vereador Carlos Bolsonaro, ele não é conhecido pelo equilíbrio emocional, né? Então ele é muito passional. Daí no livro também conto que às vezes quando o Bolsonaro, pai, contrariava o que o Carlos achava que devia ser feito na campanha ou no governo, o Carlos sumia, desaparecia, desligava o celular, desligava, não respondia o WhatsApp, e o Bolsonaro fica louco com isso, ficava desesperado mesmo, né, segundo contam pessoas próximas dele, do presidente, e ficava muito atormentado porque ele tinha muito receio do que o filho podia fazer, dado que, como eu disse, o vereador não é conhecido por ser uma pessoa muito emocionalmente equilibrada. Então, uma relação, André, muito passional, muito cheia de brigas que demoram dias para serem apaziguadas, muito cheia enfim, de altos e baixos, né? Grandes altos porque eles têm uma relação muito próxima e grandes baixos porque eles brigam muito, especialmente o Carlos briga mais com o pai do que o pai briga com o filho, na verdade. E é uma pessoa que se mostrou muito influente no governo, né? O Carlos Bolsonaro, ele tem grande influência na parte da comunicação e principalmente nas redes sociais. E continua, como a gente percebe, em poder das senhas de redes sociais do pai, o presidente Jair Bolsonaro. Então, nós jornalistas hoje sabemos, acho que até o público mais familiarizado, conseguimos muito bem ver quando é um texto do Jair Bolsonaro e quando é um texto postado pelo Carlos com a senha do presidente, né? É um texto muito peculiar, em geral leva muitos pontos de exclamação, por exemplo, entre outras coisas. É verdade. Inclusive já fizeram vários memes com isso, né? Com a forma como ele escreve, enfim, essas relações todas. Tem uma declaração sua, Thaís, quando o livro foi publicado, você dizendo que várias informações que você tinha levantado, você acabou não tendo uma segunda confirmação e acabou não levando para o livro.
Naturalmente, imagino que você não vai falar que declarações são essas, que revelações são, mas você já pensa uma segunda publicação em relação a isso, e sobre o que tratariam, mais ou menos, essas informações que você levantou? André, pois é, você, como meu colega, você sabe que a gente tem que fazer esse tipo de cruzamento, né? Se uma informação é passada por uma fonte e depois você não consegue cruzá-la, ou seja, confirmar essa informação com outra fonte, o risco de publicar essa informação é grande e é claro que eu não assumi esse risco. Mas eu fico contente porque o livro até hoje não teve nenhuma contestação, então você paga um preço, né, que é perder algumas informações, mas você também tem essa alegria de não ser desmentida. Então eu não tive nenhuma informação do livro contestada até hoje na justiça, e então isso foi uma alegria, e o preço que você paga, né, por esse tipo de cuidado jornalístico. Eu acho que não vai ter. Eu tenho muita vontade de fazer um segundo livro, né? Mas é que não dá tempo, né, André? Eu também tenho outras atividades, e do jeito que esse governo produz notícia o tempo todo, dia e noite, noite e dia, e de segunda a segunda, então, na verdade, não dá tempo. Embora eu tenha muita informação, eu acho que um segundo livro vai ser difícil, porque o próprio governo não dá tempo, não deixa nenhuma margem aí para horas vagas. Entre suas muitas É um atividades, governo Thaís. com muita notícia, né? Sim, verdade. Constante no mesmo dia, né? Saem muitas notícias. É verdade, cada dia um escândalo. André, eu tenho uma coluna no portal UOL, né? Eu Sim. escrevo lá todos os dias, e também tenho um programa no UOL também com jornalistas, que se chama Jornalistas e Etc. Nesse programa, que é semanal, eu entrevisto jornalistas sobre jornalismo, sobre política, sobre os problemas da nossa profissão, as perspectivas da nossa profissão, e cada um fala um pouco de si, dos seus projetos, etc. Essa semana eu entrevistei a Eliana Cantanhede, também já entrevistei o Bial, e na próxima semana nós vamos ter a Gabriela Prioli, que ela é a pessoa que inaugura o etc. do nome Jornalistas e etc., né? Porque ela é uma advogada e entrou ou estreou no jornalismo com muito sucesso agora. É uma youtuber também muito conhecida, e é ela a próxima entrevistada. E a outra coisa que eu faço é um programa com o seu muito conhecido e querido amigo Luiz Felipe Pondé. Nós temos um programa juntos na TV Cultura que se chama Linhas Cruzadas, e daí é uma delícia, porque daí a gente fala de tudo, um pouco de política também, mas muito de coisas que não são da política. O programa que a gente vai gravar agora, por exemplo, é sobre os homens, o que os homens querem. Então, é um momento de muito prazer para mim, esse programa Linhas Cruzadas, que eu faço com o Pondé. Maravilha. Pondé, que é colunista aqui da rádio, sempre tem opiniões muito polêmicas, algumas controversas, mas sempre está aqui fomentando o debate. Eu queria falar um pouquinho Exato. Falar um pouquinho do seu blog que você citou, Thaís. Você, no UOL, que você atualiza sempre as notícias. Tem uma notícia que você publicou em 2020, e eu vejo que volta e meia os internautas acabam lhe marcando no Twitter e provocando por conta disso. Quero uma notícia, se Danilo puder botar aqui na imagem, que você disse assim: o PT segue firme rumo ao fim. Foi logo depois das eleições, né? Outubro de 2020. E eu vejo que os eleitores, eles sempre lhe marcam e falam, sempre que saem rodadas de pesquisa, e Lula na frente. E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, tanto essa ação, né, dos militantes, de pessoas simpatizantes do PT, quanto sua avaliação em relação a isso. Você ainda acredita que o PT caminha rumo ao fim, ou você já reavalia? André, quem mandou fazer uma aposta, né? Eu mereço todas as críticas, porque não tinha nada que fazer uma aposta dessa na época. Era uma opinião que não era minha, na verdade, né? Era quase consensual, que depois de tudo que aconteceu, o Mensalão e o Petrolão, o PT, não só o PT, mas o eterno candidato do PT, o Lula, estavam fadados à extinção, né, ao ostracismo, mas, para nossa surpresa, não foi o que aconteceu. Eu me penitencio dessa afirmação, porque realmente era
o que se pensava na época, o que eu pensava na época, e até hoje estou surpresa, para falar bem a verdade. Mas não sabia que ela volta e meia estava nas redes e que era marcada. Eu vejo muito assim, as pessoas citando. Meu pé? Eu vejo citando. Geralmente quando sai rodada de pesquisa eleitoral, Lula na frente. Aí geralmente eu vejo assim, e o que Thaís Oyama acha disso? E aí postam colocam lá seu post de 2020, outubro de 2020. O povo não perdoa, né? Exatamente. O povo não perdoa, tá certo. Faz parte da ação jornalística. E continua, faz parte. E a próxima pesquisa, aliás, hoje saiu uma da Quest que reafirma isso, e, de novo, coloca ele como vitorioso no primeiro turno, né? Não só nas eleições. Eu acho que essa tendência vai se confirmando, ainda mais dentro desse cenário em que a tal da terceira via é uma miragem cada vez mais longínqua, né, André? As pessoas ensaiam, mas até agora o que a gente tem é essa polarização. Lula de um lado e Bolsonaro de outro, com Lula francamente na frente. Eu falei com vários economistas na semana passada e a opinião geral é de que os índices econômicos vão melhorar e isso ainda vai beneficiar o presidente Bolsonaro. E muitos acham que ele pode se recuperar. Ele está hoje numa margem de 20% a 25% de aprovação. Muitos deles acham que essa margem pode subir até, por exemplo, 30 pontos de aprovação, né? Que é um índice bastante razoável e que deixaria ele, sem dúvida, no segundo turno. Essa questão. Mas hoje, com os índices... Pode falar. Vai lá. Não, essa questão que você citou, Thaís, da terceira via, né? E já se falou muito disso, do Biden brasileiro, quem seria, se conseguiria destravar essa polarização. E algumas alternativas se apresentaram. O governador do Rio Grande do Sul, por exemplo, o Eduardo Leite, se colocou à disposição, teve um impulso quando deu a entrevista a Bial. O próprio Ciro Gomes já tentou buscar essa posição de ser alguém com uma terceira via. O Dória também está no páreo. Mas você descarta mais ou menos essa possibilidade? Acha que vai ser realmente uma eleição polarizada ali, Bolsonaro, Lula? Tende a ser, então, esse cenário, a terceira via não... Esse Biden brasileiro não seria uma figura concreta nesse debate político? André, eu acho que isso ainda é possível, mas por enquanto o que a gente vê é um grande bololô, né? Um campo aí muito conturbado, principalmente por causa do PSDB, né? Esse PSDB é um elemento principal na construção dessa terceira via. E o problema é que o PSDB, dentro do PSDB, ainda não se entendeu. Eles vão ter agora essas prévias em novembro, não é? E a partir dessas prévias o cenário pode ficar mais definido. O que dizem as pessoas que estão envolvidas nessa questão da terceira via é que, se o vitorioso dentro das prévias do PSDB for o governador João Dória, a questão de uma eventual composição, seja com o DEM, seja com outras forças de centro ou centro-direita, fica mais difícil, porque o João Dória ele é tido como uma pessoa que gosta de jogar sozinho, que não é exatamente um grande agregador, não é? Então, no caso de vitorioso do PSDB ser o Dória, essa terceira via pode começar a se definir no sentido de ficar sem o PSDB, né? Se pelo contrário, o vencedor for o Eduardo Leite, as pessoas envolvidas nesse projeto da terceira via consideram que, então, a composição fica mais fácil, fica mais viável, porque o Eduardo Leite, até por ser um nome menos forte do que o João Dória, ele vai ficar mais propenso a fazer esse tipo de composição que pode resultar da terceira via. Mas tudo ainda está empacado e tudo nesse momento, André, depende dessas prévias do PSDB, de quem que vai sair vencedor. O Tasso Gereissati eu nem falei, porque o Tasso está lá, mas, na verdade, para fazer volume, digamos assim, Sim. E, na verdade, o Tasso está lá para dar uma força para o Eduardo Leite, né? O grupo do Tasso não tem muita simpatia pelo nome do Dória. Thaís, você avalia mais ou menos assim, se caso essa terceira via se concretize, qual dos dois lados, dos dois polos hoje que disputam, perderia mais em questão de voto, de terreno, de discurso? Qual dos dois, Lula ou Bolsonaro, quem tenderia a partir com uma quantidade menor e possibilidade de avançar sobre o eleitorado? André, o que eu vejo é que o Lula, como favorito hoje, como você lembrou, ele vai estar sempre em vantagem, né? E a terceira via vai ameaçar
num primeiro momento, o candidato que está em desvantagem, que hoje é o Jair Bolsonaro. Então, a terceira via é, a princípio, uma ameaça, sobretudo, à candidatura do Jair Bolsonaro. Mas, dentro do PT, eu tenho ouvido também que os próprios petistas temem a terceira via, porque dependendo da cara que ela assumir, né, da cara com que ela vier à tona, ela pode sim ameaçar o Lula. Então, basicamente, a grosso modo, a gente pode pensar o seguinte: o Lula tem um público cativo nas classes C, D e E, né? Ele tem um grande apoio nessas classes, e o Bolsonaro, tudo isso é uma coisa bem esquemática que eu estou falando, né? E o Bolsonaro está hoje, né, no dia de hoje, tem um apoio maior nas classes A e B e tem uma resistência maior nas classes em que o Lula está avançando. Agora, tudo isso pode mudar também, dependendo do efeito que tiver o Bolsa Família, que vai ser lançado agora em breve. E dependendo também, e agora volto à sua pergunta, a cara que essa terceira via tiver quando ela finalmente, quando e se ela finalmente aparecer, não é? Se a terceira via for, por exemplo, uma composição social-democrata, com uma cara social-democrata, e que insista, por exemplo, nos benefícios da transferência de renda, que prometa um programa robusto de transferência de renda e que faça disso a sua locomotiva, faça disso o seu mote de campanha, nesse caso, essa terceira via, que ainda não existe, vai brigar com o Lula, vai brigar por esse eleitorado D e E que hoje está muito com o Lula, não é? Agora, se essa terceira via, pelo contrário, for mais para o centro-direita, ou seja, vier, por exemplo, com o Dória, que vai representar o establishment, o enraizamento, uma coisa sólida de centro-direita, então essa terceira via vai acabar brigando com o presidente Bolsonaro. Então, acho que a resposta para essa sua pergunta, André, depende de como vier essa tal terceira via e, de novo, se um dia ela vier. Vamos aguardar as notícias. Eu queria fazer mais uma pergunta, Thaís, sobre o governo Bolsonaro, né? A gente vê uma mudança de posicionamento desde a entrada do PP no governo. Ciro Nogueira assumindo a Casa Civil, e essa aproximação agora assumida do Centrão dentro do governo. Como é que você vê essa mudança? Há realmente uma mudança profunda com essa entrada do PP? Você chegou a postar sobre como o Ciro Nogueira é o ministro que pode demitir Bolsonaro, demitir entre aspas. Mas você vê nesse sentido, é uma espécie de ocupação do Centrão dentro do governo, e isso muda a perspectiva, o próprio discurso de um governo antissistema. Como é que você avalia essa posição? André, eu acho que sim, é uma grande mudança, é um divisor de águas do governo Bolsonaro, porque embora ele já tivesse próximo do Centrão, né, que hoje compõe a base dele no Congresso, principalmente na Câmara, ainda era uma relação de não ter o Centrão dentro de casa, mas só por perto. Agora, com isso, o Centrão, com a entrada do Ciro Nogueira nesse ministério muito poderoso, que é o da Casa Civil, o Centrão passa a estar dentro do governo, né, dentro do Palácio do Planalto e vizinho ao gabinete do presidente. Então, é uma relação completamente nova e pela qual o presidente Bolsonaro pagou um preço, né, como eu escrevi hoje. Ele deixou de lado um general que é um amigo antigo e que de alguma forma também representa lá o grupo dos militares, então ele deixou não só o general, como deixou melindrado o grupo dos militares. E ele também melindrou e, de certa forma, traiu a promessa de campanha, a promessa que ele fez aos apoiadores dele de extirpar, de varrer a velha política. Pelo contrário, ele trouxe a velha política para dentro do Palácio do Planalto. Mas é claro que ele almeja com isso ganhos, né? E o ganho principal é a estabilidade, é também, sobretudo, a segurança de que o impeachment vai ficar mais distante, né? Só para lembrar os nossos ouvintes que o Ciro Nogueira, o novo ministro da Casa Civil, ele é presidente do partido ao qual pertence o Arthur Lira, que é o sujeito que no final pode apertar o botão amarelo lá para dar início a um eventual processo de impedimento do presidente.
Então, com esse preço alto que ele pagou, ele comprou, na verdade, a estabilidade do próprio governo. Agora, tem que saber se isso vai funcionar, né, André? Porque o Centrão, ele é formado por profissionais, gente que não gosta muito de confusão, gente que gosta de operar lá em silêncio, na tranquilidade. E o presidente, como a gente vê, ele continua estridente, continua provocativo e não está muito, digamos, domesticado como o Centrão queria. Então, eu acho que tem que ficar observando muito de perto como é que vai ser essa relação aí, esse casamento aí, casamento de viúvos, né? Casamento sem amor. Casamento pragmático. Verdade. Já tiveram rusgas nesse casamento. O fundão partidário já foi uma rusga, né? Porque o Centrão tinha muito interesse naquele valor. O Bolsonaro disse que ia vetar, enfim, eles já tiveram ali um estremecimento, ou pelo menos um início de um desentendimento, talvez. Isso, e virá outro, foi bom você ter falado nisso, porque outro virá e virá em breve, que é o valor do Bolsa Família, né? O Centrão, e mais especificamente o Ciro Nogueira, o Arthur Lira diz que não, mas o Ciro Nogueira defende, ao menos nos bastidores, um valor que é de R$ 400, e que o pessoal do Paulo Guedes diz que não consegue pagar. Ontem, o próprio presidente já saiu falando sobre esses R$ 400, ou seja, você depreende a partir daí que ele está apoiando, ele está tendendo a seguir o que diz o Centrão e mais especificamente o Ciro Nogueira. Mas a gente vai ter aí, sem nenhuma dúvida, André, essa batalha agora entre o pessoal do Centrão, representado agora pelo ministro-chefe da Casa Civil, o Ciro Nogueira, versus o pessoal do Paulo Guedes, que vai querer segurar, vai querer preservar, sobretudo, o teto de gastos, né? Então, eu acho que essa questão, o valor do Bolsa Família, vai ser o próximo embate que a gente tem que ficar de olho. A gente conversou aqui com Thaís Oyama, ela que é jornalista, autora do livro Tormenta ao Governo Bolsonaro, Crises, Intrigas e Segredos. Tem passagem por vários veículos nacionais, Veja, TV Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Revista Marie Claire. Agradeço muito, Thaís, sua conversa, seus esclarecimentos. E fica o convite aqui para voltar sempre que tiver notícias, tiver publicações, seus trabalhos também. Foi um prazer conversar com você, André, com os ouvintes da Rádio Metrópole. Estarei à disposição a qualquer convite. Obrigada. Valeu, obrigado.